Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Vamos para a nossa análise do Broadcasting de janeiro de 2023. Nossa, até estranho, né? Dizer 2023, gente, assim, mas enfim. E esse é o primeiro, né? Broadcasting do ano é justamente a reunião especial. Eles fazem reunião especial em 2022, eles transmitem como o primeiro broadcasting do ano. E geralmente nesse evento aparecem as novas luzes, né? Lançam publicações novas. Vamos ver o que esse broadcasting vai nos apresentar. Mas antes disso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, mas claro, né, se você puder e quiser. Vamos começar. A doutrinação, é hora da doutrinação, é hora da doutrinação, é a hora da doutrinação. Sejam bem-vindos todos vocês à reunião anual da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia. Esse foi um ano difícil. Muito difícil. Alguns perderam pessoas queridas na morte. Outros estão preocupados com a saúde da família ou sua própria saúde. E alguns perderam tudo que tinham, num incêndio, numa inundação ou num furacão. E quando você perde sua casa num desastre natural, normalmente você perde também o emprego. Se atingiu sua casa, também atinge seu trabalho. ¡Por favor! ¡Ya la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Cállate! ¡Tú besándote conmigo! Pois é, minha gente, eu estou rindo aqui, mas de desespero. Observe que, né, nosso queridíssimo David Splane é um dos meus membros do corpo governante favoritos. É um também que fala bastante bosta, né? Mas enfim, ele abre, né, esse discurso falando uma sucessão de desgraças. E isso é importante, pessoal, porque a testemunha de Jeová, ela precisa, né, viver num estado constante de tristeza. Não é à toa que as pessoas lá dentro têm tantos transtornos mentais, porque elas acreditam que o mundo é um lugar horrível, que não existe maneira de você fazer nada de bom nesse mundo, porque só Jeová, o reino, vai trazer, né, a solução para os problemas e tal. E quando você tem isso, né, é justamente para que a pessoa fique nesse estado constante de tristeza, porque no novo mundo, aí sim, vai ser melhor, né? Lá no novo mundo, esse novo mundo que nem faz sentido, mas, sabe, não faz sentido nenhum, mas é a esperança que eles têm. Então, eles precisam ficar apreensivos e com medo. Você vê que ele já fala aí, né? Tudo é uma bosta, né? Você perdeu sua casa, você perdeu o emprego, blá, 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 blá. Então, assim, isso que é para ser um evento solene já começa com, né? Já começa com a desgraceira, né? By David Splane. Aí ele vai apresentar, ele vai falar, né, das coisas boas, testemunho de Jeová, etc. Aquela ladainha de sempre. E ele vai apresentar o novo desenho do Pedrinho e da Sofia. Eu sei que muita gente já assistiu esse vídeo. Eu já tinha visto, pessoal, porque muitos youtubers, né, ex-TJ, dos Estados Unidos, eles receberam o vídeo, né, da reunião anual desse broadcasting. Eles receberam, alguém vazou, né, alguém que trabalha lá em Betel, vazou esses vídeos para eles. Então eu já tinha visto esse vídeo do Pedrinho e da Sofia, na verdade da Sofia, né? E é interessante que os últimos vídeos eles têm focado bastante só na Sofia, né? Vamos ver se o próximo vai ser sobre o Pedrinho, que eu tô achando um pouco estranho. Mas enfim, vamos ver essa preciosidade. E ele os chamou de amigos. E nós vemos na Bíblia que aqueles que escolheram ser amigos de Jesus tiveram o melhor amigo possível.
Oi, Sofia. Ah, oi, Laura. Ah, você gosta de desenhar? Que anotações legais. Gostei muito. Minha mãe me ensinou. Me ajuda a lembrar da reunião. Também acho. Sim, porque ela precisa de ajuda para lembrar, né, de uma coisa que ela escuta basicamente todos os dias, porque toda reunião é a mesma coisa, né? A gente vai ter uma parte juntas. Legal. Agora a gente precisa combinar de treinar. Laura, tamo indo. Então te ligo depois. Tchau, Sofia. E aí, cara? E aí, mano, de boa? Ainda bem que eu tava na sua equipe. O que eu mais gostei foi da maquete do espaço. É verdade, dava pra ver todos os planetas. Eu achei que sua equipe não ia conseguir. Meu prêmio é legal demais. Você ganhou um prêmio? Todo mundo ganhou. Muito bem, crianças, silêncio. Hora de começar a aula. Temos muita coisa para ver hoje. Pô, véi, até a professora ganhou o prêmio e a Sofia não tem nada, tadinha. Mas antes, um recado. Os alunos que fazem parte do Clube de Ciências da nossa escola vão poder ir em outra viagem, igual ao último fim de semana. Mas só os alunos que tirarem as melhores notas que vão ser escolhidos para ir. Depois da aula eu explico melhor. Então hoje Sofia, nós vamos você viu? sobre- Você tem que entrar no clube. Você vai bem em ciências. E a gente vai fazer outra viagem. Ei, Sofia, senta com a gente. Daí, pai, todas as crianças ganharam bottoms ou outros prêmios. E parecia que o passeio tinha sido bem legal. E eu acho que elas estão precisando muito da minha ajuda. Tô entendendo. Tô entendendo, você tá querendo fazer amizade com pessoas do mundo, Sofia. Eu só queria ter umas amigas da minha idade. Jeová quer que a gente tenha amigos. Mas o que a gente sempre tem que pensar é: quem deve ser meu amigo? Vamos falar sobre isso na nossa próxima adoração em família. Sofia, quer começar? Sim! Marta, ela era judia e tinha 2 irmãos, Lázaro e Maria. Eles moravam em Betânia. Um povoado que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. É provável que Jesus ficasse ali quando ia pregar naquela região. Marta gostava de cozinhar. Gostava mesmo. E ela cozinhava para Jesus e os discípulos dele. Uau! Devia ser muita comida. Sim, e dava muito trabalho. Mas trabalhando juntos, eles conseguiam dar conta de tudo. Só que alguns amigos deles não gostavam de Jesus. Sim, minha gente, vamos pegar a história de Marta, né, que tá ali no Evangelho de João, capítulo 11, se eu não me engano, e ela vai tentar ajudar a Sofia, né, a resolver o problema e saber com que tipo de pessoas ela está permitida ter amizade. Isso é uma coisa bem terrível, a gente já sabe onde é que vai dar, né, nessa seita aí. E esse drama, esse desenho que eles fizeram, gente, tem coisas que não estão na Bíblia, eles simplesmente colocaram aí para fazer um negócio bem fantasia, bem conto de fadas da torre. E tá, assim, muitíssimo bizarro, né? Primeiro que fala aí que ela gostava de cozinhar. Tá, em parte nenhuma da Bíblia tá dizendo lá que ela gostava, só porque ela se preocupava, né, em prover alimentação para Jesus, não quer dizer que ela gostava de cozinhar. Mas enfim, eles vão colocando esses negócios aí para parecer realmente
que é um conto de fadas, né? A princesa Marta vai ajudar a Sofia com o problema dela. A Marta faz a melhor torta de damasco que eu já comi. Você sempre me elogia demais, Leda. Se for para ganhar mais tortas de damasco, eu vou continuar te elogiando. Ô Leda, você ficou sabendo? Jesus, o instrutor, está vindo aqui nos visitar. Aquele homem da Galileia? Vocês vão hospedar ele de novo? Sim, vamos. Ele chega hoje. As pessoas falam mal dele. Os fariseus em Jerusalém não gostam nem um pouco desse homem. Eu não sei se é uma boa ideia vocês serem conhecidas como amigas dele. Marta, Jesus chegou. Seis horas e meia depois. Então essa é a passagem ali de Lucas 10, 38 a 42, na qual, né, a Marta cozinha ali para Jesus, os discípulos dele, em um determinado momento. Ela percebe que a irmã dela não tá ali para ajudar, que a irmã tá sentada escutando Jesus, né? Aí ela vai lá e fala, Jesus, manda minha irmã me ajudar aqui, né? E aí ele diz, não, sua irmã tá fazendo certo, ela tá aqui escutando, que era o que você também deveria estar fazendo. Basicamente foi isso que ele disse para ela, né? Que ela tá mais interessada nas coisas mais importantes. Só que assim, né, Jesus, a comida não se faz sozinha, né, meu querido? A comida, o banquete lá pros seus amigos e tudo, não se cozinha sozinho, né? Vamos continuar vendo aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi direito. Ele queria que você e Maria ficassem ouvindo ele junto com os homens? Um instrutor ensinando mulheres? O dever de uma mulher é fazer a comida para os seus convidados. É isso mesmo. Uma boa mulher se prepara para o trabalho árduo. Isso é importante. E você é assim, Marta. Pois é, né? Olha que interessante. A gente tem uma organização machista como as Testemunhas de Jeová que não permitem que mulheres tomem posições na dianteira da organização, mas está aqui falando, olha, como Jesus era muito feminista, porque ele ensinava mulheres também, ele permitia que as mulheres ouvissem. Claro que para aquela época, gente, era uma coisa realmente grande você deixar uma mulher escutar, né? Inclusive, Jesus tinha várias condutas que eram consideradas subversivas, né, para as pessoas da época. Ele andava com cobrador de imposto, entendeu? Mas, enfim, eu acho interessante, né, a hipocrisia dessa organização de simplesmente querer pagar, assim, de super progressista, porque eles também permitem que as mulheres, né, escutem, mas elas não podem ensinar, não como um homem ensina lá dentro. Não se deixe levar pelas ideias desse Jesus. Lázaro! Muito obrigada. Como ele tá? Nada bem. Eu pedi para avisar Jesus. Ele vai ajudar meu irmão. Pediu para avisar Jesus? Onde você tá com a cabeça? As pessoas estão bravas com as coisas que ele fala. Ele tá dizendo que é filho de Deus. Ele é doido. Ele é leal a Jeová. E ele é nosso amigo. Só para lembrar que nada disso está na Bíblia, tá? Lembra aí que eles estão estudando, isso aí é a adoração em família que eles estão fazendo juntos ali. E eles deveriam estar baseando isso num versículo que é realmente muito pequeno. Isso não está na Bíblia. Essa parte aí que o pessoal falou a ela para não se associar, eles estão só, né, supondo, eles estão tomando uma liberdade criativa. Muito bem, corpo governante. Lázaro acabou morrendo. Mas você lembra o que aconteceu depois?
Jesus voltou para Betânia e ressuscitou Lázaro. Jesus era um amigo de verdade. Ele se preocupava com Marta, Maria e Lázaro. E ele mostrou que tipo de amigo Jeová pode ser para nós. Eles pareciam ser amigos de Marta, mas eles odiavam Jesus. Você acha que Marta continuou amiga dessas pessoas que não acreditavam em Jesus? Jesus é o Cristo, a ressurreição e a vida. Ele é o Filho de Deus. E ele é meu amigo. Leda, você sempre foi bondosa comigo, mas você não acredita em Jesus. Nós não podemos ser amigas. Marta escolheu ser amiga de Jesus e dos amigos dele. E eles ajudaram ela a ser amiga de Jeová. Então, Sofia, o que você acha que Jeová está te ensinando sobre amizades? Que eu tenho que ter cuidado para escolher meus amigos. E como a gente sabe se alguém pode ser um bom amigo? Se eles me ajudarem a ser amiga de Jeová. Então ele foi lá, né? Pegou uma história da Bíblia e criou todo um adicional ali, porque realmente existiram pessoas que denunciaram Jesus para os fariseus, mas não diz na Bíblia que essas pessoas eram amigas da Marta e da família dela, entendeu? Então eles adicionam isso justamente para fazer com que a própria Sofia chegue nessa conclusão, né? Para parecer que é ela que está tomando a decisão de não ter amigos que não são testemunhas de Jeová. Porque basicamente é isso. Só quem vai te ajudar a ficar mais próximo de Jeová são as pessoas que são testemunhas de Jeová também, né, gente? Então, assim, é absurdo. E quem cresceu como testemunha de Jeová sabe muito bem o horror que é isso, né? Você não pode ter associação com pessoas que são de fora. A minha mãe até que era um pouco mais, como é que eu posso dizer? Ela deixava, assim, eu ter amizade com aquelas menininhas da minha rua que eram, né, comportadas e tal. Ou na escola eu tinha uma amiga também, porque ela era de uma igreja batista, então, né, não era testemunha de Jeová, mas é uma pessoa que não vai te incentivar a fazer coisas ruins. Então, minha mãe deixava aí, mas tem crianças que realmente, né, TJs que não têm nenhuma oportunidade de ter nenhum amigo, assim, nenhum amigo mesmo, porque você só pode ser amigo das pessoas que estão lá dentro e, sabe, não é porque a pessoa faz parte da mesma religião que você, que quer dizer que vocês necessariamente precisam ser amigos. É um grupo enorme de pessoas. Obviamente você vai ser amigo de uns e menos amigo de outro, né? Mas eles gostam de forçar essa ideia de que todo mundo lá dentro é amigo e seus únicos amigos têm que ser de lá de dentro. Porque, claro, né? Isso vai deixar a pessoa mais necessitada do grupo e fica mais difícil da pessoa sair. Porque, imagina, você sai, você perde todo mundo que você conhece. Eu não vou entrar no clube. Que bom, filha. Estamos muito orgulhosos de você, Sofia. E Jeová tá muito orgulhoso também. Que nojo. Jeová, por favor, me ajuda a encontrar uma amiga, alguém que ame o Senhor. Pelo menos você é meu amigo. Sofia, a Laura chegou. A nossa parte. Você gosta de tartarugas? Eu amo tartarugas. Sério? Então eu tenho uma coisa pra te mostrar. Ele é tão fofo. Olha, Sofia, acho que vamos ser boas amigas.
Tenho certeza disso. E aí está, não é? Não tem amigos com pessoas, não tem amizade, né, com pessoas do mundo. A Sofia não vai participar do clube e ela continuou sem ter uma amiga da idade dela, porque essa moça que tá aí, ela com certeza parece mais velha que a Sofia, né? Mas é isso. Se você for uma criança, às vezes acontece, sei lá, né? Por acaso você está em uma congregação que não tem nenhuma criança, você não pode fazer amizade com pessoas na escola porque elas não são testemunhas de Jeová. Então é basicamente isso que eu falei, né? Deixa as pessoas ali dentro presas para que elas não possam nem cogitar, nem pensar em sair. E é interessante também que eles incentivam bastante pessoas jovens a terem amizades com pessoas mais velhas, né? Então talvez aí essa moça do vídeo, ela não é assim uma pessoa já, sei lá, com 50 anos e tal, mas ela é mais velha que a Sofia. Quanto mais tempo você passou ali, mais doutrinado, né? Indoctrinado, desculpa, eu tô falando, misturando com o inglês aqui. Então, mais doutrinado você vai estar, né? E é isso que eles querem, né? Que você faça amizade com essas pessoas que vão, né, te ajudar espiritualmente, vão te caguetar se você fizer alguma merda, né? Com certeza vão contar pros anciãos, vão ficar de olho, que existe essa cultura lá dentro também. Então imagina o que é que isso não faz com a cabeça de um ser humano, né? De uma criança que cresce dentro de uma organização assim. Porque você não é permitido nem mesmo conviver intimamente com pessoas que têm outros pontos de vista, que é importante também para a forma da gente se desenvolver, né? A gente ter contato com pessoas com outros tipos de pensamento. Mas você não pode fazer isso. Tudo tem que ser limitado ao mundo das testemunhas de Jeová. Você acha que a seguinte frase é verdadeira ou falsa? A verdade é relativa. Essa frase não é nem um pouco verdadeira, ela é falsa. Alguns acham que o que é verdadeiro para uma pessoa pode não ser verdadeiro para outra. Muitas religiões hoje dizem que têm a verdade, mas existem muitas diferenças de uma religião para outra. Então, será que isso é uma prova de que a verdade é realmente relativa? De que não existe uma única verdade? Não. Na verdade, a verdade não é relativa. Ela é única. Quem acha que a verdade é relativa não está só relativamente, mas completamente errado. Nossa, tio Loche, que engraçado. Nossa, esse pessoal, todos os membros, né, do corpo governante, eles têm cara de que são o tiozão do pavê das piadas. Lembra aí alguém, né, que já teve visita, por exemplo, do superintendente de circuito? Eles fazem umas piadas tipo tiozão do pavê. Então, eu imagino que daí pra frente só piora, né? Vão ficando cada vez mais tiozões do pavê, porque essas piadinhas aí... Então nós vamos descobrir o que é verdade, né? Com Garrett Losh, né? Vamos ver o que ele vai querer dizer com isso, que verdade é a verdade relativa, não sei o quê. Primeiro que ele tá fazendo uma generalização ridícula, né? Existem verdades que são irrefutáveis, a gente não tá falando, entendeu? Vamos continuar e aí lá na frente eu vou dar meu esculacho no titio Loche, tá? O Novo Dicionário de Teologia do Novo Testamento fala algo interessante no volume 3, página 901. Diz assim: muitas pessoas tentam desmascarar tudo, baseando-se na crença de que ninguém, nem nada, pode genuinamente afirmar que detém a verdade. A verdade pode de fato ser encontrada com a submissão humilde a ela sempre que aparece e onde quer que apareça. Uau! Gente, que mistureba nisso tudo aí. Parece que ele tá falando uma coisa assim, né? Pra quem é TJ, vai parecer, nossa, olha como esse irmão está falando de maneira eloquente. Eu cortei algumas partes do discurso, mas ele começa falando ali, a palavra grega para verdade é tal coisa, e a palavra em hebraico para verdade é tal coisa, para parecer que realmente, né, ele tá falando um monte de coisa. Mas se você escutar bem, gente, essa explicação aí tá muito assim, muito doida, né?
muito doida. E a gente também já sabe para onde é que tá caminhando isso aí, né? A verdade. Porque, primeiramente, gente, existem coisas que são factuais. Você não tem como negar. Se eu chegar para você e falar assim, a água é transparente, isso é um fato, isso é uma verdade, porque você tem evidência daquilo, você consegue, entre aspas, né, ver a água, vamos dizer assim, que é transparente, mas a gente consegue ver, né, em algumas situações. Então, você tem o fato de que aquilo é uma verdade. E não é a mesma coisa quando se trata de questões sociais, por exemplo. Existem questões que são muito mais complexas do que preto e branco, 8 ou 80, mas isso é mais difícil de uma testemunha de Jeová entender, justamente porque eles têm essa mentalidade, né? O bom contra o mal, a verdade contra a mentira. Não só os testemunhos de Jeová, outros grupos cristãos religiosos, não só cristãos, né? De outras religiões também, islamismo, por exemplo, tem pessoas radicais, né, que acham que eles têm a verdade. Então, isso é muito preocupante, porque quando você coloca na mente de uma pessoa, você doutrina na mente de uma pessoa esse mundo binário, né, de que ou é uma coisa ou outra coisa, e isso causa também muitos problemas mentais para você lidar com situações na vida, porque vão ter coisas que não são tão simples, né, de você resolver. Agora, quando você chega e fala uma coisa, isso é uma verdade, você tem que apresentar provas, você tem que apresentar evidências de que aquilo é uma verdade, não é? Será que a verdade muda com o tempo? O professor Vincent Ryan Ruggiero, no seu livro A Arte de Pensar, levantou essa mesma pergunta. A resposta dele foi não. Ele disse o seguinte: às vezes pode parecer que a verdade pode mudar, mas quando se examina o assunto mais a fundo, chega-se à conclusão que não. A verdade nunca muda. Ele continua dizendo: considere o caso da autoria do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Por séculos, tanto cristãos como judeus acreditavam que ele tinha um único autor. Com o tempo, esse conceito foi questionado e, por fim, passou-se a acreditar que o livro de Gênesis tinha 5 autores. Daí, em 1981, foi publicado o resultado de uma análise linguística feita durante 5 anos, declarando que a probabilidade de Gênesis ter um único autor é de 82%, como se pensava originalmente. Será que a verdade sobre a autoria de Gênesis mudou? Não, só a nossa crença é que mudou. Ele também disse: eu não sei de onde foi que ele tirou, né, que os escolásticos acham que mais de 85% de Gênesis teve um autor só. Na verdade, não, né, porque assim, as testemunhas de Jeová acreditam que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, mas os escolásticos, eles estudaram, eles observaram a gramática e concluíram que não tem como ter sido escrito só por uma pessoa, tá? Eu não sei de onde foi que ele tirou esse dado aí, mas isso realmente não confere. Inclusive porque se você pega ali nos primeiros 5 livros da Bíblia, se Moisés escreveu, como é que ele narra a própria morte dele em um determinado momento? Ele escreveu o quê? Do além? A verdade não será alterada por causa de nosso conhecimento ou nossa ignorância. E concordamos com isso. A verdade não, mas a nossa interpretação dos fatos realmente pode mudar. Por exemplo, né, antigamente as pessoas achavam que certas doenças eram questões, sei lá, de espíritos ou coisas assim. Hoje a gente tem um conhecimento, por exemplo, de bactérias, né, de como é que as doenças são transmitidas, especialmente doenças mentais mesmo. As pessoas achavam que a pessoa estava possuída pelo demônio. Até hoje tem gente que acha isso, né? Infelizmente, gente ignorante ainda acha isso. Mas assim, a nossa interpretação daqueles fatos vai mudando de acordo com os fatos, né? De acordo com as evidências que a gente vai coletando. E é muito interessante ouvir o Garrett Loesch falar isso, gente, porque eles são de uma organização que mudam tanto as verdades deles, né? Que
simplesmente eles chamam isso de novas luzes, né? A TJ fica lá, não, nossa, sim, as novas luzes. E às vezes eles mudam coisas assim, totalmente, sabe? Não é dizer assim que foi uma interpretação, eles mudam realmente toda a ideia. Como, por exemplo, antes não podia aceitar órgãos, aí depois podia aceitar órgãos, entendeu? Isso é uma coisa que não tem como ser interpretação. Antes podia, depois não pode mais. Eles fazem isso constantemente com vários ensinos. E ele está aqui querendo ensinar para a gente o que é verdade. Você que é testemunha de Jeová e está assistindo isso, pensa um pouquinho. Isso porque Jeová cumpriu todas as promessas que fez. Tudo o que ele falou aconteceu. As profecias que ele inspirou se cumpriram. Não, né? Nem todas as profecias se cumpriram e algumas que se cumpriram ali parece que foram casualidades, né? Mas enfim, se você jogar no Google, você vai encontrar aí profecias da Bíblia que não se cumpriram. Por exemplo, né? No livro... na Bíblia, não lembro que livro tá, mas fala ali que os israelitas iriam dominar a terra, né? E isso nunca aconteceu, né? O território de Israel é um território pequeno, eles não se expandiram por toda a terra. E isso mesmo antes de eles oficialmente, vamos dizer assim, né, perderem o favor de Deus porque rejeitaram Jesus. Então, essa profecia, por exemplo, não se cumpriu, né? Babilônia também não é um lugar que não pode ser habitado, entre outras coisas. Então, não existe evidência de que as profecias se cumpriram, Garrett Loesch. E você que quiser saber mais, só dá um Google e pesquisar mais sobre esse assunto, tá? Mas como nós podemos entender a verdade? Existe alguma coisa que pode nos ajudar? A Bíblia fala sobre o Espírito da Verdade. O que é o Espírito da Verdade? É o Espírito que vem do nosso Deus, Jeová. É puro e santo. Jesus disse o seguinte para os seus discípulos, em João 16, 12 e 13. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas agora vocês não são capazes de suportá-las. No entanto, quando ele vier, o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade, pois não falará de sua própria iniciativa, mas falará o que ouvir e declarará a vocês as coisas que virão. O Espírito de Deus iria ensiná-los tudo o que precisavam para cumprir sua designação. Assim, eles iriam lembrar e entender melhor as coisas que Jesus disse, mas que na época eles não tinham conseguido entender. O irmão Charles Russell escreveu o livro O Plano Divino das Eras, publicado em 1886. Que agora é luz velha, tá? A verdade é como um espelho que nos ajuda a ver os fatos e, se necessário, fazer algumas mudanças na nossa aparência. A verdade é como uma coluna que é firme e nos apoia e nos ajuda a combater ensinos falsos. 2000 anos depois. Nos falsos. A verdade também pode ser comparada a um cinto, igual ao que um guerreiro usava. Ela nos ajuda a continuar fazendo o que é certo. A verdade é tão bonita como um arco-íris. Ela é tão bonita como o canto de um lindo passarinho. A verdade é como uma fogueira aconchegante que nos esquenta numa noite fria. Agora uma comparação que muitos de vocês vão gostar. A verdade é como aquela primeira xícara de café de manhã. Ela nos dá energia. A verdade nos dá ânimo. A verdade é como um ímã que atrai pessoas sinceras para Deus. A verdade é como um oásis no deserto. A verdade é como a âncora de um navio numa tempestade. A verdade é como um bote salva-vidas no navio. A verdade é como um farol que guia os barcos para um porto durante a noite. A verdade é como uma bússola que guia os marinheiros no caminho certo. E também é como uma bússola que guia alguém para sair de uma floresta para um lugar seguro. A verdade é como o nascer do sol que enche a terra com a sua luz. A verdade é tão bonita como um show de fogos de artifício. A verdade é como o campo magnético que envolve a terra e a protege contra a radiação perigosa do sol. A verdade é como a luz. O fruto da luz consiste em tudo que é verdadeiro. Olha que elemento espiritual top, né? Mas eu também entendo, tá, Garrett Loesch? Eu entendo que... Quem é que nunca fez isso, né? Quem é que nunca encheu linguiça num trabalho? O professor vai lá, manda você fazer um trabalho e tal. Você vai e faz o quê? Enche linguiça que você tá cansado, né? Tá cansado de fazer as coisas. Mas, meu mano, o que foi isso, né? A verdade é blá, 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 blá. Ninguém pode parar a verdade. Por quê?
porque Jeová, o Todo-Poderoso, é a fonte dela. A verdade é como uma bela flor, ou talvez como um buquê cheio de florzinhas. Certa vez o irmão Rússio escreveu que a verdade é como uma florzinha simples no deserto da vida. Ela está cercada e quase sufocada pelas mentiras deste mundo, que são como ervas daninhas. Para encontrá-la, você tem que procurar sempre. Para admirar sua beleza, é preciso rejeitar as ervas daninhas da mentira e do preconceito. Depois de mais 2 horas ele falando a verdade é, ele, quer dizer, ele continua falando aí, mas ele pelo menos fala alguma coisa a mais entre os a verdade é. Interessante ele falar isso, né? Porque a gente está aqui falando de uma organização que está sempre rebaixando e humilhando, porque é uma humilhação no fim das contas, as pessoas da comunidade LGBTQIA+. E agora ele está aqui que a pessoa que tem a verdade rechaça, né? Rejeita o preconceito. E lembra quando ele está falando aí que a verdade vem de Jeová? Ele, né, é membro do corpo governante, que é o único canal com o qual Jeová, né, se comunica. Não sei que eles disseram que Jeová não se comunica mais diretamente com eles, né? Então não sei como é que o negócio funciona, mas enfim, né? Eles se dizem os escolhidos de Jeová e tal. Então lembre-se sempre que a mensagem é essa. Quando ele fala Jeová, ele está querendo falar, na verdade, corpo governante. Mais um ponto, né? Ele menciona aí o que o Charles Taze Russell escreveu, e não sei o que, ele até mencionou um livro anteriormente, mas essa publicação não está disponível, né, no site das Testemunhas de Jeová. Lá você só tem agora publicações a partir de um determinado ano, justamente porque eles querem esconder, né, as publicações antigas e as coisas que eles ensinavam lá, que eram totalmente diferentes de muitas coisas, né? E como muitas coisas são agora. Então, cadê a verdade nisso, né? Por que não estão disponíveis no site das Testemunhas de Jeová todas as publicações de todos os anos, né? Por que será? Você pode ir lá no site deles tirar a prova, tá? Tenta achar uma publicação, sei lá, de 1940, para ver se você consegue. Se você quer ter uma flor dessas, você precisa se esforçar. Não se contente com apenas uma flor da verdade. Se só uma flor fosse suficiente, então não haveria outras. Sempre procure as verdades da Bíblia. A verdade é como um cheiro agradável de um perfume. A verdade é como um belo diamante. Você gosta de diamantes? Cara, eu não sei, eu nunca tive um diamante. Aliás, também nem faço questão de ter, tá? Porque para você extrair diamante, para você conseguir diamante, é um processo terrível e que muitas pessoas estão em condições de escravidão, inclusive, para poder produzir. Mas assim, eu realmente... O que é isso aqui? Você gosta de diamantes? Isso é um alimento espiritual, gente? Foi a esse ponto que o corpo governante chegou. Mas o valor da verdade é muito maior do que o de diamantes, porque resulta em termos amizade com Jeová e ganharmos vida eterna no futuro. Agora é a hora de aprender sobre a verdade e de ir às reuniões, onde a verdade é ensinada. Não perca as nossas reuniões. O texto de 1 Timóteo 3,15 compara a congregação com a coluna da verdade. A congregação preserva a pureza da verdade e a protege. Jeová realmente nos ensina através da Bíblia, mas ele também nos ensina através das reuniões. Pois é, né? A verdade, ele continua aí falando com a verdade, e sim, você tem que assistir às reuniões, porque se você deixa de assistir às reuniões, você quebra o círculo, né? O ciclo de doutrinação, e a gente não quer isso, né, meu amor? Você tem que continuar indo para as reuniões para continuar recebendo a sua dose, né, semanal de doutrinação. O mundo hoje não faz a mínima ideia do que é verdade ou não. Conhecer a verdade é realmente uma bênção. Isso nos deixa felizes. Estamos preparados para pregar a verdade e ensinar a verdade. Além de falar a verdade, nós andamos na verdade. Em 3 João 3, nós vemos que precisamos continuar andando na verdade. Quem anda na verdade agora vai viver para sempre. Miqueias 4:5 diz: Pois todos os povos andarão cada um no nome do seu Deus.
Mas nós andaremos no nome de Jeová, nosso Deus, para todo sempre. E isso é bastante tempo. Ajude seus estudantes a amar a verdade e viver a verdade, mas também a estar disposto a morrer pela verdade e por Jeová. É a verdade, né? Você tem que estar disposto a tudo pela verdade, inclusive a morrer por ela. Olha o perigo do discurso, né, desse tipo de retórica, porque a gente sabe, as testemunhas de Jeová, elas, por exemplo, rejeitam doações de sangue. Isso é uma forma, né, para eles de você morrer pela verdade. Elas suportam perseguição de governos, muitas vezes poderiam ser facilmente evitadas pela dianteira, como o caso do México-Malawi, né? A gente fala assim porque o Raymond Franz escreveu sobre esse escândalo no livro dele, e os irmãos ali no Malawi, eles enfrentaram muitas coisas, simplesmente porque o corpo governante disse que não era para eles terem a carteirinha do partido, era o único partido, né? E o pessoal do partido era bem violento. Se você não, né, pegasse a carteirinha que eles queriam que você tivesse, as consequências eram terríveis. Mulheres que foram estupradas, né? Pessoas mortas, etc. Foi uma coisa terrível, sendo que eles poderiam simplesmente dizer para suas testemunhas de Jeová: não, peguem essa carteirinha para salvar a vida de vocês. E é isso, né? É isso. Eu nem vou mais continuar o discurso porque é mais do mesmo, mas esse discurso, gente, é muito perigoso, especialmente porque as testemunhas de Jeová, elas estão realmente diminuindo de tamanho. E sempre que uma seita, um grupo começa a diminuir drasticamente de tamanho, seja pela razão que for, ou eles são descobertos, não sei, sempre, né, os que ficam lá, o final é muito trágico. E isso é uma coisa que eu realmente tenho medo que aconteça, que eles mandem as TJs fazerem alguma besteira, e elas vão fazer porque elas estão totalmente doutrinadas, tá? E daí elas vão fazer realmente tudo que, né, a liderança da organização mandar. E eu acho muito sintomático, né, que um membro do corpo governante chegue na reunião especial, que é um evento assim, né, grande das Testemunhas de Jeová, e fale uma coisa dessa. Eu acho muito sintomático e até preocupante também. Mas vamos continuar vendo aí, vamos continuar analisando e expondo a torre. Logo mais teremos a parte 2, né, da primeira parte, porque eles dividiram a reunião anual. Então essa é a primeira parte. Ela é um pouco longa, ela tem 1h48, se eu não me engano. Então eu vou picotar ela em várias partes para não fazer vídeos muito longos. Eu acho que esse aqui já vai ficar super longo. Mas enfim, pessoal, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!